Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e seja bem-vindo ao meu canal. Eu resolvi fazer mais um vídeo falando sobre jejum. Eu já tenho alguns outros vídeos mais antigos, mas principalmente agora nessa fase, que a gente fala muito em imunidade, eu quero mostrar que o jejum é muito mais do que apenas emagrecer, que eu vejo que a maioria das pessoas que se submetem a iniciar esse hábito de vida super saudável que a gente vem falando há tanto tempo, o principal motivo é perda de peso. Mas eu queria mostrar nesse vídeo que a perda de peso é uma consequência, você tem benefícios muito maiores quando você expõe o seu corpo à utilização de corpos cetônicos como fonte de energia. Bom, então é assim, como eu falei mesmo, jejum, se eu pudesse definir assim em uma frase, seria ensinar o corpo a utilizar corpos cetônicos, utilizar cetonas. Nada mais é do que você desligar um botão de energia a partir da alimentação para energia a partir de estoques de gordura que você tem no seu corpo, que vão ser usadas nas fornalhas que a gente tem no nosso corpo, chamada mitocôndria, como fonte de energia. Então, essa utilização de cetonas como fonte de energia, por si só, já tem uma série de benefícios, mas, recentemente, foram descobertas outras formas pelos quais o jejum ele é muito favorável para o nosso corpo. Tá bem? Hoje a gente entende o jejum como um processo altíssimo de reparação, de reconstrução do nosso corpo, é um reboot, um reset, diríamos assim, é um reset de parte do nosso metabolismo, da nossa imunidade, para a gente, quando a gente está com problema no computador, o que a gente faz? Uma das soluções, a gente desliga para ligar de novo. A gente pode encarar o jejum assim, é um momento que o nosso corpo ele faz o reset e a nossa imunologia, o nosso metabolismo, eles se regeneram. Então, lembrar sempre disso, jejum a gente olha, a religião olha muito como purificação. Eu acho uma forma ótima, a gente acabou de passar agora pela quaresma, a época pascual e tudo, e a religião vê muito isso, o jejum como uma purificação. Tem gente que olha o jejum como se fosse uma tortura, Eu agora vou me submeter a passar fome, não sei o quê. Normalmente são aquelas pessoas que eu falo, elas estão no metabolismo glicídico e o corpo não sabe utilizar a gordura como fonte de energia. Isto é uma habituação que você tem que gerar no seu corpo. Então fica logo a dica, se você se motivar a ter a consciência de que isso é importante para você, você começa com uma atividade física, começa aos poucos, vai fazendo 14, 16, 18, 24, 48 horas, 72 horas, porque existem benefícios que são atingidos única e exclusivamente quando a gente já faz esse jejum prolongado. Não só ficar no jejum intermitente. Eu oriento normalmente fazer o jejum intermitente 3 ou 4 vezes por semana e fazer o jejum prolongado 1 ou 2 vezes por mês. Que um jejum prolongado você realmente tem muitos outros benefícios que você não tem com o jejum intermitente. 12 horas não é jejum, Lembrar que isso daí é fisiológico, Você jantar às 8 da noite e tomar o café da manhã às 8 da manhã, normalmente nesse horário é muito importante para a nossa reparação do corpo, mas não para ativar algumas vias de estímulos metabólicos, que é o que eu vou explicar algumas coisas aqui nesse vídeo. Lembrar sempre, quando a gente fala em ativar essas vias, é parecido quando a gente fala em fazer o exercício de alta intensidade, por exemplo. É submeter o nosso corpo a um estresse de forma que ele se regenere, Lembra aquela frase de Nietzsche, o que não nos mata nos fortalece. O jejum é mais ou menos isso. Do ponto de vista médico, a gente usa um termo chamado hormese. Hormese é essa capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar. Se você gera um estresse para o corpo, ele vai e fica melhor, porque ele passou por aquele estresse e conseguiu se reparar e se desenvolver. Então lembrar sempre desse princípio, chamado hormese. Então, o que acontece? Quando a gente faz o jejum, para atingir a hormese e se sentir super bem, a gente tem que estar, que a gente chama adaptado, Na verdade, o termo é cetoadaptado. Adaptado à cetose, o nosso corpo conseguiu utilizar a fonte de energia a partir das gorduras. E aí você entra no paraíso. Quando você faz isso, você se sente super bem, sente muita energia, não sente fome, etc, etc. Eu vim aqui nesse vídeo falar muito sobre alguns desses tópicos, tá bem? Não vou falar de emagrecimento, que isso é o que as pessoas
pessoas mais buscam, eu vou falar sobre os outros benefícios que o jejum promove no nosso corpo. Ponto número 1, aumenta a resistência ao estresse. Exatamente esse mecanismo que eu falei de hormese. Quando o nosso corpo ele começa a sofrer alguns tipos de estresse, ele começa a se adaptar. Então ele se adapta para outros tipos de estresse também. Quando você faz o estresse alimentar e o nosso corpo se adapta, você acaba tendo maior resiliência ao estresse, porque o seu corpo ele produz substâncias de aumento de resiliência ao estresse. Então, para aumentar, hoje a gente vive num mundo estressado, né? O estresse químico dos alimentos, da poluição ambiental, da água, do solo, etc. Muito do estresse físico, de radiações eletromagnéticas, o estresse emocional. Então, todos esses estresses, se o nosso corpo estiver mais resiliente, né, mais resistente, eles são beneficiados. E se você pratica o jejum regularmente, você tem maior resiliência ao estresse. Deu para entender? Porque é o mecanismo de hormese sendo desenvolvido no seu corpo, tá bom? Maior controle glicêmico, é óbvio, né? Porque se você está comendo menos, você diminui a sua insulina, né? Que é um hormônio que é liberado quando a gente se alimenta para absorver mais rapidamente a glicose do sangue. E se você fica momentos sem se alimentar, você baixa a insulina, diminui o seu corpo muito, um mecanismo chamado resistência insulínica. Você fica com alta sensibilidade do seu corpo a esse hormônio, então todo o seu corpo vai funcionar melhor nesse que a gente chama de metabolismo glicídico, tá bem? Então melhora muito o controle glicêmico. Por isso que o jejum é muito indicado para pessoas, principalmente que têm o diabetes tipo 2, que é aquele diabéticos insulino resistente, né? Não é as pessoas que têm um déficit pancreático de produção de insulina, mas aquelas pessoas que têm resistência celular a esse hormônio, então funciona que é uma maravilha, de uma forma super barata e super fisiológica. Então, melhor do controle glicêmico. Biogênese mitocondrial, o nome é complicado, mas dá para entender, né? Biogênese, que é formação natural, biológica, né? De mitocôndrias. Então, acontece na nossa célula um aumento muito grande da concentração de fornalhazinhas que produzem energia. Você está submetendo seu corpo a um estresse, então ele se regenera, né? Ele se desenvolve de uma forma positiva, que é aumentando o número de mitocôndrias. Existe esse processo de aumento mitocondrial e um outro processo que é de um aumento de transporte de elétrons dentro da mitocôndria, naquela coisa que a gente chama de fosforilação oxidativa. O nome é complicado, mas é um ciclo que vai formar energia. Existe uma passagem de elétrons e essa passagem de elétrons é acelerada quando você submete seu corpo ao jejum. É um mecanismo do corpo de produzir energia, você precisando dela, não tendo ela a partir da alimentação. Na verdade, o que acontece? Se você come, o seu corpo se acomoda. Quando você não come, o seu corpo ele tem que se adaptar. E esse mecanismo de adaptação é excelente para o nosso corpo. Por isso que esse é o testemunho que eu mais noto nos meus pacientes, é que eles falam assim: doutor, eu comecei a fazer jejum, já estou adaptado, já estou certo adaptado, e eu sempre imaginei que eu ia ficar mais cansado e eu tenho mais energia quando eu faço jejum. Então é mágico, e se vocês, quando experimentarem, quem ainda não faz, vai perceber e vai lembrar do que eu estou a falar. Então, biogênese mitocondrial. A autofagia, que é um dos processos mais maravilhosos que o jejum nos proporciona, que foi um prêmio Nobel de Medicina em 2016, de um cientista japonês, Yoshinori Oshumi. Ele descreveu o que é autofagia, que simplificando seria um processo de reciclagem do nosso corpo, né? A utilização de resíduos celulares, células mortas, células tumorais, para obtenção de energia. O nosso corpo ele tem a capacidade de reparação. Então você tem reparação de DNA, você tem uma limpeza do seu corpo. Imagina, né? Você está fazendo uma torta, né? E aí você usou as gemas do ovo, usou um pedaço da banana e está fazendo uma torta, né, de banana. E aí usou esses negócios. E sobrou as claras do ovo, sobrou o resto da banana, etc. Se pega tudo isso e joga no ralo para eliminar. Pode entupir o ralo, né? Você joga no lixo, pode encher o lixo. Se você pegar esses restos e fizer um outro tipo, fazer um batido, ou então fizer um outro doce, etc., você está aproveitando aqueles restos. Imagina a autofagia como se fosse isso. A célula fez o processo natural fisiológico dela e depois o organismo foi e pegou aquelas células e utilizou de uma forma positiva de novo no nosso corpo. E a autofagia é isso. E uma das melhores formas da gente promover a autofagia no nosso corpo é a partir do jejum. Foi descrito, é um prêmio Nobel e hoje está mais do que estudado esse processo chamado autofagia. Os benefícios não acabaram, para quem vinha essa listinha, o papel foi pouco, então eu tive que escrever na outra folha e continua com benefícios. Ativação de fatores de crescimento. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, o principal desses fatores, um dos mais estudados, chama-se BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, é um fator neurotrópico derivado do cérebro, que é um fator de estimulação e crescimento cerebral.
E isso aumenta muito no jejum. O nosso corpo, quando ele está nesse processo de reset, os nossos fatores de crescimento todos no corpo são ativados e um deles principais é o fator de crescimento cerebral. Por isso que, inclusive, as pessoas que fazem jejum regularmente, elas notam uma melhora, principalmente de uma condição chamada brain fog, né, que uns apagões que você tem no cérebro. No estado de jejum, você acaba destruindo depósitos de beta-amiloides cerebrais, que são aquelas proteínas que a longo prazo podem evoluir para demências, tipo a demência de Alzheimer, e esse nome beta-amiloide vem até de amido, né, um depósito que está relacionado com o metabolismo dos açúcares, e quando você faz o jejum, você tem uma destruição desses depósitos beta-amiloides no cérebro, ou seja, você previne doenças degenerativas e aumenta a sua capacidade cognitiva. Ou seja, jejum para o cérebro é uma das melhores coisas que você pode fazer, principalmente se você tem alguma história familiar de pessoas com Alzheimer, etc. Inclusive, partilhe esse vídeo se você conhece alguém que tem essas queixas de brain fog, né, de apagões e fica assim uns brancos, que a gente chama branco, né, muito frequentes, ou então tem história familiar de Alzheimer. Então, ativa o crescimento cerebral, a reparação intestinal, lembrar, né, o jejum é como se você tivesse uma fábrica e que o pessoal da limpeza chegou porque a fábrica tá fechada, né? Fechou a fábrica, é a hora da reparação. Se você parar de ingerir alimentos, o seu intestino, ele descansa do ponto de vista imunológico, né? Porque o seu sistema imunológico chamado GALT, que é um sistema imunológico que fica ali ligado no intestino para ver o que está chegando de comida, ele vai diminuir, óbvio, e as suas células e a sua barreira intestinal, né, as velocidades e as bactérias que estão nessas velocidades, que é a nossa microbiota, né, ou chamado microbioma, eles vão se reparar de uma forma muito mais benéfica. Então melhora as bactérias intestinais, melhora as velocidades intestinais, melhora as células intestinais, melhora a imunidade. Todo o seu intestino ele se repara. Esse benefício é mais descrito a partir de mais ou menos 36 horas, tá bem? Que é o momento que você realmente começa a fazer a reparação intestinal. Por isso que de vez em quando a gente tem que fazer o jejum prolongado, tá bem? Não adianta só ficar no jejum intermitente de 12, 14 horas, tá bem? Isso não é jejum intermitente e não é suficiente para atingir todos esses benefícios que eu tô a falar nesse vídeo. De vez em quando tem que fazer um jejum mais prolongado. Beba chá durante esse jejum, pode beber água à vontade, algum café, mas o importante é deixar o seu corpo em cetose. Até um pouquinho de água com limão não é suficiente para tirar você desse processo, mas não pode ser exagero. Diminuir processo de inflamação por várias vias, tá bem? Várias vias aqui no vídeo, eu não vou falar isso para não ficar longo. A principal via é porque você, utilizando gordura, uma das primeiras gorduras utilizadas é a gordura visceral, tá? E principalmente a gordura visceral branca é uma gordura inflamatória, tá? Já se sabe que libera várias mecanismos, adiponectinas, etc., que geram citocinas inflamatórias no nosso corpo. E com o jejum, você diminui todo esse processo inflamatório, faz uma supressão de fatores como o NF-kappa-beta, e o seu corpo ele começa a entrar num processo de desinflamação natural, tá bem? Então diminui a inflamação e aumenta enzimas antioxidantes. O seu corpo está no processo de estresse, né, que você está gerando isso, ele desenvolve a maior produção de enzimas como glutatião peroxidase, superóxido dismutase, que são enzimas antioxidantes naturais do nosso corpo. Então é descrito, estudos mostrando, a pessoa entra em jejum, você vê no sangue aumento dessas enzimas, é um processo de defesa do ser humano, mas que é muito positivo até para fazer esse processo de limpeza, não só de toxinas, mas também do que é chamado radicais livres, que esses antioxidantes eles fazem essa melhora. Na verdade, existem proteínas no nosso corpo que são desligadas para ligar esse processo de autofagia e de reparação. Uma delas chama-se PKA, chama-se proteínoquinase A. Mas isso é complexo, é só para vocês entenderem que existem vias, né? Essa coisa a gente não resolve na outra. Então foram estudos mostrando que você entra em jejum, começa a diminuição dessa enzima PKA e nesse momento existe uma reparação celular. Entendeu? Então é um processo químico muito interessante, mas e muito fisiológico e natural do nosso corpo, tá bem? Porque o ser humano sempre se adaptou a isso, né? Porque a gente ficava muito mais em jejum do que comia. Hoje é que inverteu o processo, a gente come muito mais em jejum, a indústria alimentícia manda você comer de 6 em 6 horas, então você passa o dia comendo, né? Só não come quando tá dormindo, quando quem não acorda para comer também. Mas é que, na verdade, você inverteu o que a nossa fisiologia esteve durante bilhões de anos acostumada, que foi não comer, tá bem? E óbvio, para terminar, a melhora da qualidade do sono, né? Porque a gente sabe que a insulina é um hormônio que antagoniza a melatonina, que é o hormônio de dormir. Quando você está comendo muito, seu corpo está em processo de
estresse, né? O estresse químico, porque na maioria das vezes as pessoas estão comendo coisas erradas e isso está liberando cortisol, que também vai antagonizar a melatonina. Você vai com o intestino, o estômago muito cheio para a cama, você não dorme bem, todo mundo sabe disso, né? Porque você ainda está naquele processo digestivo, então você não liga o botão de reparação, você está ainda no processo de digestão alimentar. Então, por todos esses mecanismos, o ideal é até fazer o jejum começando ele à noite, né, por volta de 5, 6 horas no final do dia, e depois fazendo o jejum o tempo que você conseguir, porque você já se beneficia nessa noite de já ter ficado algumas horas sem comer, e isto é o ideal, é o jejum. Muitas pessoas fazem o jejum de manhã, começam ele depois do jantar, e aí fazem o jejum durante a manhã, etc, etc, porque querem jantar, que é um hábito social, né, que as pessoas gostam de estar à noite em casa, com os familiares, etc. O ideal era pular o jantar, mas se você adapte o jejum da forma que você consiga, desde que você o faça, e como eu falei, em alguns momentos o faça de uma forma mais prolongada, que é isso que vai gerar benefício no seu corpo. Bem, gente, tá aí a lista, né? São várias coisas, é óbvio que eu não vou falar tudo nesse vídeo, mas é mostrar jejum muito mais do que perder peso, um hábito e uma técnica de otimização da nossa saúde. Em outros momentos eu vou falar um passo a passo mais pormenorizado, explicando como a gente pode otimizar cada um desses passos, mas eu não quero falar isso agora para o vídeo não ficar arrastado. De qualquer forma, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Partilhe para quem você acha que pode se beneficiar e não deixe de subscrever o canal. Beijão, gente. Tudo de bom para todo mundo. Força nesse momento que o mundo passa. Vamos otimizar a nossa imunidade de uma forma bem natural, e o jejum é uma das técnicas que a gente pode fazer isso, por tudo que eu falei nesse vídeo e muito mais. E até um próximo vídeo, gente. Tchau!